Mas isso não é prerrogativa da EGM. Isso acontece alguns antagonismos, alguns conflitos entre biografias. Isso acontece, isso é normal. Porque um historiador pesquisa uma fonte, outro pesquisa outra, tá? E ele bota aquilo no livro dele, só que o livro do outro está com uma fonte diferente. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso sobre couraça. Tá? A gente vai estar falando sobre guerra naval, então o termo couraça deu origem a um tipo de navio chamado couraçado. Um navio couraçado é um navio de madeira com placas de metal. Eles são couraçados. Aí tem o encouraçado. O couraçado é todo de metal, não tem metal. E essa é a biografia que eu adoto. Eu adoto que a maioria dos livros aí. Agora tem, na biografia de vocês, tem uma discordância. O que prevalece? Prevalece a biografia. Ok? Prevalece a biografia. Se estiver falando, se vocês conseguirem identificar na pergunta a qual biografia se refere aquele assunto, coloque na biografia. Mas para a nossa desencadear do raciocínio aqui, vamos combinar o seguinte: o couraçado é um navio de madeira que recebe placas de metal. Esse é o couraçado. E o encouraçado não. O couraçado é um navio todo de metal, não tem madeira. Okay? Para resistir ao fogo dos novos canhões e granadas cada vez mais potentes, surgem os navios couraçados. Tá? Condensador, motor de expansão, turbinas e hélices permitem ao couraçado reunir três características que definem como uma embarcação singular: motor a vapor, couraça produtora de metal e artilharia, munições explosivas e incendiárias. No passado, gente, os canhões usavam até pedra. A pedra. E a pedra não é explosiva. E tinha outras. As bolas de canhão, as balas de canhão, eram maciças, não tinham a carga explosiva dentro. Então o que ele está dizendo é isso. Para a gente é muito comum, a gente já nasceu vendo isso, mas no passado não. No passado, essa munição explosiva é uma inovação do século XIX. É uma inovação do século XIX. Então os navios de madeira, quando eles recebiam o impacto do canhão, era pela força, pela inércia mesmo, né? Pela pancada mesmo, e não pela explosão. E depois começaram a colocar bombas dentro daquelas balas, né? Os projetis, criando assim as munições explosivas e incendiárias. E os navios que eram de madeira viravam carvão. Os navios couraçados foram utilizados pela primeira vez por russos, franceses e britânicos durante a guerra da Crimeia. Questão. Na batalha de Sinop, na qual a frota dos couraçados russos destruiu a frota de fragatas de madeira turca no Mar Negro. Olha só, um monte de churrasco. Primeiro combate entre navios couraçados se deu na Guerra Civil Americana, em 1861 e 1865, é a Guerra Civil Americana, na Batalha de Rampton Roads, em março de 65. Olha só, Rampton Roads é o rio, essa região aqui, ó. O mar está para cá. Foi. Então a ideia aqui era fazer um bloqueio aqui na saída do rio para evitar a entrada de ressuprimento para os confederados, né, que são os países do sul. Ok? E vejam que interessante, a gente vai falar sobre a Batalha Naval de Riachuelo. Veja que nessa foto, nessa imagem, ele bota aqui, ó, baterias de terra, a influência das margens na batalha fluvial. Então, bateria confederada aqui, bateria confederada aqui. Do outro lado você tem bateria do norte, né, que é chamada unionistas, ou da União, né, e mais bateria aqui. Então os navios eles sofriam pelos canhões dos outros navios inimigos e também de terra.
como aconteceu também em Riachuelo, a gente vai ver mais pra frente. Então a Guerra Civil, ela veio por causa do antagonismo entre o norte que era industrial e livre, e o sul que era agravo e escravista ou escravocrata, depende do autor aí. O exército dos Estados Unidos estava mal armado e treinado. A União perdeu boa parte dos seus veteranos e melhores comandantes para os confederados, compensado aí com um plano de recrutamento e superioridade industrial. A maior parte da marinha dos Estados Unidos permaneceu com a União, aí tem a vantagem do norte, né, sul do sul. O que ele quis dizer aqui é que a maioria dos oficiais de relevância, né, do exército americano, eles eram do sul. Então, quando tocou a guerra, aqueles que estavam do norte foram para o sul. Inclusive o comandante, que era o general Lee. Na época, coronel, quando chegou no sul, já foi promovido a general. E aí o chamado plano Anaconda, né, que tinha o propósito geral, propósito estratégico, né, de estrangular a economia, o fluxo logístico do rio Mississippi e matar de fome lá os turistas, estabelecendo um bloqueio naval. O bloqueio foi um grande sucesso, interrompeu as importações e exportações turistas, asfixiando sua economia, que já não era grande coisa. A Confederação tentou superar a desvantagem naval, investindo na aquisição de uma frota mais moderna, composto de couraçados, empregos estratégicos criativos. O objetivo estratégico naval principal era romper o bloqueio da União. Uma das estratégias criativas foi a operação de curso. Né? O que é curso? Qual a diferença de curso para pirataria? O curso é institucional. O curso é institucional. A Marinha Britânica era mestre em fazer isso no século XVII. O curso é institucionalizado. A pirataria é o cara que pega um naviozinho aí e fala, vou me dar bem, e sai bombando todo mundo. Esse é o pirata. Agora, quando é o Estado que faz, é curso. E o CSS Virginia, então, ele não constituiu uma novidade. Né? Foi construído a partir de um casco de madeira da fragata a vela USS Merrimack. Por aqui que parece, também foi perguntado o nome desse. Do casco aí da fragata, né? Que deu origem ao CSS Virginia. Na União foram construídas as canhoneiras. Inicialmente, a pertencentes ao exército, tiveram logo emprego no Mississippi afluentes, em navios couraçados, semelhantes aos seus oponentes confederados, mas incorporando aí diversos aperfeiçoamentos. O monitor. Esse USS Monitor, ele foi tão importante que deu o nome a uma classe de navio no mundo inteiro. Né? Tanto que nós até hoje temos o nosso querido Monitor Parnaíba, né? Talvez o navio de guerra nativa mais velho do mundo. Estava na gloriosa flotilha do Mato Grosso. E antecipou uma série de inovações, como a torre giratória. No passado, a torre dos canhões era fixa, né? Então tinha que manobrar com o navio para o canhão poder atirar. A torre giratória é uma grande inovação, porque o navio pode estar com a proa para um lado e atirando para a bombola, atirando para a boreste, atirando para a popa. Essa é a grande inovação que trouxe a torre giratória. A grande facilidade, né? Bem como um perfil baixo, acima da linha d'água. Esse perfil baixo é justamente para evitar as influências das margens. Nós não mostramos lá aquelas canhoneiras, aquelas baterias de canhões em terra. Então, quanto mais baixo as obras mortas, né? As obras mortas, mais proteção aí para o navio. Então, isso é o perfil do monitor. Então, havendo também as rodas, com utilização da hélice, ele também é protegido a sua propulsão. E a batalha? A batalha é inserida na campanha da Península, tá? Desenvolvida pelo Exército da União, cujo propósito era conquistar Richmond, que era a capital confederada. A Marinha da União deveria assegurar a proteção das forças da terra e, ao mesmo tempo, bloquear essa baía aqui de Chesapeake.
navios confederados com o CSS Virginia tentam furar o bloqueio em Bretton Woods. Após terem alguns êxitos em afundar navios da União, o CSS Virginia foi interceptado pelo ISS Monitor. Após 4 horas de luta, nenhum dos lados havia conseguido infligir danos considerados ao medo. Ponto fundamental: o CSS Virginia não era poderoso o suficiente para derrotar o Monitor e nem romper o bloqueio naval. A habilidade do Monitor era mais resistente, possuía mais canhões, mais poderosos e munição explosiva de alta potência. Apresentava baixo perfil e era mais manobrável. São as vantagens técnicas aí do Monitor sobre Virginia. O resultado da batalha foi indecisa, já que não conseguiram levar vantagem um sobre o outro. Mas foi uma vitória da União. Olha só, a gente não pode confundir vitória tática com vitória operacional estratégica. Em que pese aí não ter tido uma vantagem tática na batalha, uma vitória tática na batalha, a vitória estratégica foi da União, porque o bloqueio foi mantido. Ok? O bloqueio foi mantido. Consequência da guerra naval: fim dos navios de linha inteiramente de madeira. Não se faz mais navio de madeira porque eles viram carvão com a utilização de munições explosivas. Em termos de construção naval, tanto o Monitor quanto o Virginia apresentam uma série que é a tendência da construção de couraçados. Ocorreu aí o naufrágio do Monitor, que evidenciou o uso dele em águas restritas, em águas fluviais, em águas calmas, em baías. Ele não foi feito para navegar no mar, em mar aberto, por causa do perfil baixo. Tá? Acabou naufragando o navio que deu origem à série. Né? O Brasil utilizou amplamente os couraçados durante a Guerra do Paraguai. A gente vai ver que, na verdade, no final, né? A gente não tinha. Acabamos comprando e foram utilizados depois na passagem de Humaitá. Viu, Diego? Passagem de Humaitá. Excelente passagem, por sinal. Acho bom. Então houve mudanças táticas, os vasos a vapor não eram mais dependentes do vento e das condições do mar. Isso aqui é importante, tá? É óbvio, mas às vezes o óbvio não é claro. Tá? A partir do momento que você tem o hélice, você tira a vela, o navio fica muito mais autônomo. Passa a priorizar o volume de fogo, motores mais potentes, econômicos e a blindagem. Conclusão: final do século XIX, dentro dessa tendência que seria a seguir nas primeiras décadas do século XX, com o aumento contínuo do tamanho, peso e potência das armas, levou à construção de navios ainda maiores. Esse navio aqui que deu origem à série Dreadnought, em 1906, inaugurou a era do encouraçado. Qual a diferença? O encouraçado recebe, tem madeira ainda nas placas. Um encouraçado todo de metal. Tá? E ele foi o principal tipo de navio até o advento dos porta-aviões, tá? Ou navio aeródromo, na Segunda Guerra Mundial. Intervalo.